Olá, bem-vindo à RTP África e ao Viva Saúde. Hoje, numa edição especial, a partir do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de Lisboa. A luta contra a malária nos últimos 15 anos revelou que o investimento e compromisso são a chave do sucesso. Os resultados, que se traduzem na redução da mortalidade, com mais de 6 milhões de vidas poupadas, são um sinal muito positivo, num percurso que não pode ainda terminar aqui. Para nos esclarecer sobre os impactos e desafios no combate à malária, está comigo o investigador, professor e subdiretor do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Henrique Silveira. Muito bem-vindo. A mortalidade por malária desceu cerca de 60%. Numa entrevista há relativamente pouco tempo, disse que nunca estivemos tão perto de erradicar esta doença. Podemos acreditar nisto? Sim, eu acho que temos que acreditar nisso. Nos últimos 15 anos tem sido feito um esforço grande para eliminar a malária, para controlar a malária, e tem sido um esforço que envolve entidades financiadoras, governos locais, autoridades locais, regionais. Então tem havido uma congregação de esforços que está a dar resultados. E o que é que se deve, a que é que se deve este sucesso? Deve-se a vários fatores. Diria que, se nós pensarmos tecnicamente, talvez um dos fatores que tenha contribuído será a distribuição maciça de redes mosquiteiras. Mas existem outros fatores, como a integração dos programas de controle, a integração das entidades financiadoras com alguma ajuste entre elas. Então, acho que é um conjunto de várias coisas que tem vindo a acontecer e que tem resultado, não é? E falamos de cerca de 6 milhões de vidas poupadas. E quando falamos neste número, falamos de crianças abaixo dos 5 anos, principalmente. Continuam a ser o grupo de maior risco? Sim, as crianças abaixo de 5 anos são aquelas que têm maior risco de contrair a malária e de morrerem de malária. E por que razão? Porque a imunidade é mais baixa e têm casos mais graves de malária, como malária cerebral, anemia, então é mais prevalente isso, a gravidade nas crianças. Portanto, este risco continua a ser um risco evidente e iminente? Sim, sem dúvida, sim. E apesar dos avanços que temos vindo a assistir, portanto este 60% de diminuição, ainda não podemos parar por aqui? Eu acho que é fundamental não pararmos, porque existem alguns exemplos do passado em que o controle da malária em vários locais estava bastante bem encaminhado, mas de repente acabou o financiamento, acabou o interesse, acabou a vontade política e social e a malária voltou a causar mortes em números fantásticos, não é? Se nós pensarmos nos anos 90 ou nos anos 80, e a sustentabilidade, eu diria que é a palavra-chave. Estamos aqui, mas este não é o nosso objetivo último, não é? O objetivo último será eliminar a malária ou mesmo erradicar, e para isso não podemos descansar, tem que ser contínuo. E estes números, este sucesso que estes programas têm-se assistido, também há o risco, por outro lado, de as pessoas deixarem de se preocupar com esta doença, principalmente porque há este sucesso? Eu diria que o risco não é as pessoas que vivem nos locais onde essa doença é endémica, preocupam-se porque é uma dificuldade local, não é? Eu acho que o grande risco é as entidades financiadoras internacionais, de alguma maneira, perderem o interesse, ou porque não é visível, ou porque têm a sensação de que o problema já está controlado e, como tal, não vale a pena investir. Eu acho que o risco é aí, não é? E claro que nas populações locais, nos locais onde começa a haver maior sucesso, as pessoas também tendem a se esquecer facilmente de como era mau antes, não é? E então também pode ser. E falou das redes mosquiteiras, principalmente em relação às redes mosquiteiras e à pulverização. As pessoas deixam de ter esses cuidados
porque deixam de ver, de facto, a doença no seu dia-a-dia, não é? Exato. Embora as redes mosquiteiras, os mosquitos não vão desaparecer, não é? Então as redes mosquiteiras nós esperemos que continuem a ser utilizadas, não é? Uma vez que ganhe o hábito. E em relação, falou em erradicar a doença. Se o mosquito não desaparece, como é que esta doença pode ser erradicada? Erradicar é um sonho último, não é? Porque erradicar implica acabar com a doença a nível global, ou seja, deixar de haver casos de malária. No momento, aquilo que nós almejamos e que é fazível é eliminar, ou seja, em determinados locais do planeta conseguir que não haja a doença, não é? E a África subsaariana é a região onde é mais atingida por esta doença. Quais são as causas? Sim, a África subsaariana é onde estão a grande maioria dos casos. As razões são múltiplas, não é? Primeiro temos o clima, a presença do vetor, a presença do parasita, os cuidados de saúde primária não são dos melhores, os sistemas de saúde têm algumas fraquezas, fragilidades, então será por aí, não é? É tudo uma questão de investimento? É uma questão de investimento, sim. Se nós pensarmos, por exemplo, que no sul da Europa havia malária até os anos 70 e que no momento não existe e foi um investimento. Em relação a São Tomé e Cabo Verde, neste momento já é considerado erradicada a doença? Esses países estão numa fase de eliminação, pré-eliminação, porque são fases definidas pela Organização Mundial de Saúde, em que há, dependendo de diferentes parâmetros, eles consideram, o país é classificado como em eliminação, em pré-eliminação, em fase de controle. Nesses dois países, o controle da malária tem sido bem sucedido e então eles têm vindo a passar para as fases de pré-eliminação e eliminação. São Tomé é um país exemplo do sucesso que tem sido o programa de controle. Mais uma vez também é um exemplo interessante porque no passado já teve programas de controle bastante eficazes, o último nos anos 80, e que por um desinvestimento regrediu e voltou a haver imensos casos. Por isso, mais uma vez, não esquecer que é preciso continuar a investir, mesmo que o problema pareça estar sob controle. E, por outro lado, temos Angola e Moçambique, onde esta problemática e esta doença continua a ter bastante incidência e até a aumentar. Há algum paralelo que se deve estabelecer, portanto, em relação ao Cabo Verde e São Tomé, e, por outro lado, Angola e Moçambique, onde os casos continuam a ser bastante evidentes? Sim. Para já temos a situação geográfica, não é? Sendo os dois primeiros países um arquipélago, em regiões delimitadas é mais fácil controlar a malária, só aí há uma vantagem. Para além disso, nós estamos a falar em números, não é? Se nós pensarmos na população de Angola, na população de Moçambique, o problema é muito maior, não é? E daí ser mais difícil de conseguir controlar. Mas não se esqueça que também, de certa maneira, também são casos de sucesso porque conseguiram diminuir os casos de mortalidade e de prevalência, ou seja, de novos casos por ano. Ainda assim, a malária tem esta problemática, ainda continua a ser uma ameaça e risco de morte. Sim, isso em muitos lugares e na África subsaariana, sim. E em termos de cuidados a ter, tendo em conta que estamos a falar de países como Angola, em que o investimento deveria ser maior do que em países como São Tomé, que são países mais pequenos e sabemos também, em termos de condições económicas, menores. Sim, se nós pensarmos em investimento global, será muito maior nesses países, não é? Mais uma vez, os programas têm vindo a funcionar. E, claro, com a crise económica há sempre o risco de haver um desinvestimento. Por isso, digamos que há alguma preocupação o que se irá passar a seguir, não é? Mas estamos confiantes, não é? Com certeza. Já voltamos à nossa conversa. O controle global da malária é considerado um dos maiores casos de sucesso em saúde pública nos últimos 15 anos. Apesar disso, o número de novos casos por ano ainda se contam aos milhões. Vamos saber mais.
Em setembro de 2015, a Organização Mundial da Saúde e a Unicef deram conta das metas alcançadas. As taxas de morte por malária caíram 60% desde o ano 2000, o que significa mais de 6 milhões de vidas poupadas, a maior parte das quais crianças. Entre 2000 e 2015, a taxa de morte por malária em menores de 5 anos desceu 65%. No entanto, e apesar dos progressos alcançados, a malária continua a ser um problema grave de saúde pública em muitas regiões. Só em 2015, estima-se que tenham sido registados 214 milhões de novos casos. Cerca de 438 mil pessoas morreram devido a esta doença evitável e tratável. Até 2015, a África subsaariana continuava a ser a região mais atingida, com 80% do total de casos de malária e 78% das mortes. As crianças menores de 5 anos representam ainda mais de 2/3 de todas as mortes associadas à malária. Uma em cada 4 crianças na África subsaariana ainda vive numa casa onde não existe proteção adequada, redes mosquiteiras, impregnadas de inseticida ou pulverização para controle dos mosquitos. E voltamos à conversa com o nosso convidado. O Instituto de Higiene e Medicina Tropical tem trabalhado nesta área. Que área de investigação tem feito? Em que frente tem trabalhado? Aqui no Instituto nós trabalhamos sobretudo na área do controle vetorial, da interação entre o parasita e o vetor, na tentativa de entender os mecanismos de resistência ou a epidemiologia da resistência aos antimaláricos. E essas serão talvez as grandes áreas de trabalho do Instituto: a resistência aos antimaláricos, a interação parasita-hospedeiro e a entomologia, os mosquitos, como é que eles funcionam, a biologia populacional, genética. E embora este seja um mosquito muito conhecido, ainda continuamos a ter que aprender mais sobre ele, não é? Sim, eu acho que é fundamental, porque agora que nós estamos na fase de eliminação e pré-eliminação, é fundamental bloquear a transmissão. A transmissão sempre foi importante, mas passou a ter uma importância ainda maior. E para bloquear a transmissão, nós temos que entender o mosquito e o que se passa dentro do mosquito, não é? Porque a malária, para ser transmitida, aquilo que nós conhecemos por malária é a doença humana, não é? Temos o parasita a circular no sangue, mas o parasita, para passar de um indivíduo ao seguinte, é preciso um mosquito. E o mosquito não é só um shuttle que leva de um lado para o outro, não é? O mosquito dentro do mosquito, o parasita tem um ciclo de vida complexo, desenvolve-se, demora algum tempo até que esse parasita dentro do mosquito possa ser inoculado noutra pessoa, e daí ser tão importante entender, primeiro, como é que o parasita se relaciona com o mosquito, e segundo, como é que o mosquito se relaciona com o ambiente, com as pessoas. É fundamental como área para o controle da malária. Porque se nós pensarmos em malária, a malária precisa ser controlada em várias frentes. Nós temos que controlar a malária no doente, não é? Através de tratamento, impedir que o doente tenha contato com os mosquitos. Temos as redes mosquiteiras, a pulverização intradomiciliária com inseticidas, e depois temos o mosquito, que nós queremos que esse mosquito não tenha malária e que a população dos mosquitos não seja demasiado grande, que possa transmitir, ou que seja um problema, porque os mosquitos em si, mesmo sem malária, são um pouco irritantes. Em termos de expectativas em relação a estes estudos, que expectativas podemos ter? Nós temos resultados bastante interessantes. Por exemplo, agora nós tivemos um projeto aprovado pela Fundação Bill and Melinda Gates, que é um pouco tentar... aquilo que nós nos propusemos a fazer foi produzir uma refeição sanguínea artificial. O que é que isso quer dizer? Nós, para termos mosquitos dentro do laboratório, nós temos que os alimentar de sangue, não é? Isto coloca alguns problemas éticos e coloca problemas financeiros, problemas de logística. E então aquilo que nós nos propusemos
foi desenvolver uma dieta artificial que vai substituir o sangue. Mas vai-me dizer logo, mas isso é muito fácil, é só pegar mas não é nada fácil. Porquê? Porque os mosquitos precisam do sangue para produzir ovos, não é? E se eles não produzem ovos, não se conseguem multiplicar. E há alguma coisa no sangue que nós não sabemos bem o que é, que faz com que este desenvolvimento seja pleno e completo. E nós descobrimos, em colaboração com o nosso grupo, em colaboração com um grupo do Algarve, descobriu uma molécula no sangue, um péptido, que é capaz de desencadear esse desenvolvimento dentro do mosquito, ou seja, a produção de ovos. E é sobre isto que nós temos andado a trabalhar e esperamos ter um resultado muito próximo, dentro de um ano, talvez. E tem trabalhado também com os países de expressão portuguesa, portanto, os países africanos de expressão portuguesa, como Moçambique, não é? Tem alguns projetos. Nós tivemos um projeto em Moçambique, no Chokwe. O projeto tinha várias vertentes, desde a capacitação local, formação, trabalho com a comunidade. Nós estávamos envolvidos também com o programa de pulverização intradomiciliária e tinha alguma vertente de investigação, como a identificação de mosquitos locais, como é que eles, qual a sua biologia, qual a sua distribuição. E neste caso podemos esperar fármacos mais potentes? No momento, o tratamento da malária depende de combinações de fármacos, não é? À base de derivados da artemisinina. Ou seja, um fármaco tem um derivado da artemisinina e um outro fármaco. Isso porquê? Para tentar evitar o aparecimento das resistências aos antimaláricos. Existem várias áreas de investigação ou vários produtos que estão a ser testados. Aqui no Instituto nós temos testado vários desses compostos, mas depois há um longo caminho entre nós provarmos que o fármaco é eficaz laboratorialmente até à sua introdução no mercado. Nós fazemos desde da análise desses fármacos até à sua... No momento temos, por exemplo, uma patente num desses fármacos, mas depois a parte de comercialização não é bem a nossa área de atividade. Falou em relação à resistência aos medicamentos. É uma problemática? Sim, é uma problemática, porque antes da introdução da artemisinina e dos derivados da artemisinina, o principal fármaco era a cloroquina. E a partir dos anos 70 começou a aparecer a resistência, que se foi espalhando e no momento em África quase todos os parasitas circulantes são resistentes à cloroquina, ou seja, nós não podemos usar esse fármaco que era barato, não tinha efeitos secundários, porque deixou de ser eficaz, não é? Mas pelo mau uso da cloroquina? Existem vários motivos. Um dos motivos terá sido o uso indiscriminado, a utilização de contravenções, fármacos de baixa qualidade. Este que continua a ser um problema nos fármacos da atualidade, não é? E a vacina pode ser uma realidade? A vacina é uma realidade, não é? No momento nós temos uma vacina RTSS que está a ser testada em vários locais em África, nomeadamente em Moçambique, que foi um dos locais de teste dessa vacina. Só que essa vacina tem um problema, a eficácia é relativamente baixa, não é? Se nós pensarmos em crianças um pouco mais velhas, até os 12 anos, a eficácia é de cerca de 60%, mas nós pensarmos em bebés de meses, a eficácia é apenas de 30%. Na prática, uma eficácia muito baixa. A grande vantagem é que, utilizando essa vacina com outras medidas de controle, como as redes mosquiteiras, a pulverização, o tratamento, nós esperamos ter mais uma ferramenta que vai fazer com que os números diminuam.
E falamos, quando falamos destas doenças, e falamos há pouco em relação dos países africanos de expressão portuguesa, no entanto, também é importante que haja informação nos países de acolhimento. Isto é, hoje em dia, o mundo é global, as pessoas viajam cada vez mais entre os vários países e também as pessoas podem vir com a doença e não saber que estão efetivamente infectadas, e quando chegam a países como Portugal ou qualquer outro país, a doença se manifestar. Isto também acontece? Isto é uma realidade. Nós aqui no Instituto temos uma consulta da viagem do viajante. É fundamental, quando uma pessoa vai viajar para um país endémico da malária e outras doenças tropicais, consultar um médico. Não é? Porquê? Porque há medidas que são relativamente fáceis de implementar e que vão prevenir que a pessoa apanhe a doença, não é? E quais são estas medidas? Nós temos a utilização de repelente, por exemplo, é uma delas, a utilização de vestuário adequado e, dependendo da área, é recomendado também a utilização de um fármaco que vai prevenir, caso a pessoa seja picada por um mosquito infectado, vai prevenir que ela fique infectada. Fundamental visitar um médico, não é? Porquê? Porque ele vai dar as dicas para a malária e para tudo o resto, não é? E estas medidas de prevenção são eficazes? Porque nós verificamos que algumas vezes as pessoas têm receio em ir a países que eventualmente ainda têm a doença, precisamente porque têm o receio de serem infectadas, receio que a prevenção não seja suficiente. O risco que existe, eu não lhe consigo dizer qual é o valor deste risco, mas utilizar uma prevenção adequada diminui o risco grandemente e diria, eu agora estou a falar como eu, não é, pessoalmente, utilizando todas essas medidas, eu viajaria sem problema para um país onde há malária, e diria que o risco é relativamente pequeno. Outra coisa que é importante quando as pessoas viajam para esses países é quando voltam, porque na ida é relativamente fácil a pessoa estar a pensar posso ganhar malária, vou ser picado por mosquitos. E na volta, às vezes não é imediato, a pessoa adoece e vai ao médico. E quando vai ao médico nem se lembra de dizer, olha, acabei de chegar de um país africano, tem malária, não é? E os médicos não são adivinhos, claro, não é? Exato. Então é fundamental que a pessoa tenha cuidado e esteja atenta aos sinais quando volta. Mais uma vez, aqui no Instituto nós temos uma consulta pós-viagem, ou seja, as pessoas que viajaram e estão doentes poderão consultar os nossos médicos, que são especialistas em doenças tropicais. E, no geral, o que é que se deve fazer para evitar as picadas efetivas dos mosquitos? O primeiro será o uso de repelente, não é? O uso de redes mosquiteiras, a utilização de vestuário adequado. Quando eu digo vestuário adequado, é vestuário, por exemplo, que cubra os braços e as pernas. Claro que não precisa ser quente, não é? Daí ser adequado, para evitar a exposição ao mosquito. E a detecção precoce e o diagnóstico podem ser ainda melhorados? A detecção nestes viajantes depende um pouco da pessoa em si, não é? A partir do momento que ela tem alguns sintomas, daí a importância também da consulta pré-viagem, porque o médico irá chamar a atenção para esses sintomas que podem aparecer a qualquer momento durante e depois da viagem, e a pessoa tem que estar atenta e recorrer ao médico o mais depressa possível, não é? Quanto mais depressa for diagnosticada a malária, mais depressa será tratado, menores os riscos de ter uma complicação grave. Com certeza. Tem perguntas que gostaria de fazer aos nossos convidados? É fácil. Basta aderir à página do Viva Saúde no Facebook. No mural ou por mensagem pode deixar-nos as suas dúvidas ou questões. Siga o exemplo do nosso espectador Reginaldo Faria, que pergunta: a malária pode causar danos irreversíveis no cérebro? Pode causar? Pode causar. A malária cerebral é uma das complicações graves da malária, não é?
embora na maior parte dos casos o desfecho mais grave é a morte mesmo, e não existem muitas sequelas, mas existe a possibilidade de causar algumas sequelas, mas não é a norma. E quando falamos de casos em que levam efetivamente à morte, e falamos muito dos países africanos, falamos do diagnóstico a nível geral, e nestes países, o que é que ainda há a melhorar em termos de diagnóstico e mesmo na detecção da doença? Há muito ainda a melhorar? Há muito a melhorar, sim, especialmente agora quando nós estamos a falar em eliminação, porque como os serviços estão cheios, como há muita demanda desses serviços, normalmente uma pessoa quando chega com febre tem malária, não é? Então o diagnóstico é feito rapidamente, sem grande... e a pessoa é tratada se há a possibilidade de haver tratamento. Agora, cada vez mais é fundamental saber o que é que causa a febre. Será mesmo malária, não será mesmo malária? E aí ainda há muito trabalho a fazer. O Instituto de Medicina Tropical tem contribuído para alertar para esta doença e também sensibilizar a comunidade. Sentem o efeito desta sensibilização? É difícil contabilizar isso. Nós nunca fizemos um estudo para contabilizar o impacto das atividades do Instituto para o conhecimento da malária. Aquilo que lhe posso dizer é que nós estamos procurados cada vez mais sobre a malária, quer na parte de investigação, quer na parte de formação, que nós temos um componente de formação pós-graduada e técnica avançada no Instituto bastante grande. E nós somos cada vez mais solicitados, quer pelas populações em geral, que acorrem à nossa consulta, quer pelas autoridades locais nos países de língua oficial portuguesa e não só, países africanos de outras origens também. E eu diria que sim, espero que a nossa contribuição seja efetiva no objetivo global de erradicar a malária num futuro, esperemos, não tão longínquo. Sim, exato. E estão previstos a continuidade de projetos ou novos projetos nesses países? Sim, nós temos, o nosso Instituto tem uma atividade contínua para a angariação de projetos. Toda a nossa atividade de investigação e de implementação desta investigação é feita através de financiamento independente competitivo. Nós temos projetos a decorrer, nós estamos a concorrer a projetos, nós temos atividades de colaboração com esses países, com alguns governos, ou seja, é uma atividade em movimento que não para, não é? Então a procura de projetos é constante, não é? Com certeza. E terminamos a nossa conversa. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu. Muito obrigada. Perto do fim, recordo que o Viva Saúde continua consigo em rtp.pt/play, onde pode ver ou rever os temas que mais lhe interessam. Siga-nos ainda no Facebook e partilhe connosco os seus comentários. Despeço-me com amizade quando consigo já no próximo programa, nesta série especial a partir do Instituto de Higiene e Medicina Tropical. Fique bem, viva Saúde!